Olá, mamães, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei falar sobre 5 problemas que os pais têm que ficar atentos, principalmente antes dos 6 anos de idade, com relação ao posicionamento dos dentinhos da criança. Por que eu estou falando? Existem alterações no posicionamento dos dentinhos, as famosas mordidas tortas que os pais falam pra gente quando vão em consulta, que devem ser tratadas com aparelho ou orientadas principalmente na fase de crescimento ósseo da criança. Muitos pais deixam para procurar o dentista depois que os filhos trocarem todos os dentes de leite pelos permanentes. Só que aí é mais difícil de intervir. Então fique atento ao que eu vou falar as 5 alterações que podem acontecer e a época de vocês procurarem. Fique comigo. Bom, primeira delas, mordida aberta, mordida cruzada inferior. Como é o certo? Vai aparecer a foto aqui para vocês. O certo é a gente morder, pegar o meu bocão aqui, os dentes de cima, fechando a frente dos de baixo. Na mordida cruzada inferior, a gente morde, normalmente existe alternado. Os inferiores estão encaixando à frente dos superiores, certo? Normalmente nisso existe uma tendência genética, né? Normalmente é uma herança genética, e você observa uma tendência ao maior crescimento desse osso da mandíbula em relação ao osso de cima, que é o da maxila. Então, o ideal é tratar na fase de crescimento ósseo. Se for procurar o tratamento mais para frente, muitas vezes o aparelho ortodôntico não vai resolver. E além de ter que usar o aparelho, tem que fazer cirurgias. Então, existe a época certa de tratar. Qual seria a outra alteração? Mordida cruzada posterior, que eu vou mostrar na foto aí para vocês. Imagina uma caixa de sapato. Você tem a tampa que encaixa certinho. Agora imagina que a tampa esteja menor, o encaixe não vai ser tão legal. É exatamente o que acontece na mordida cruzada posterior. E ela pode acontecer de um lado ou acontecer ao mesmo tempo dos dois lados. E se não for procurado o tratamento para corrigir na época certa, os danos causados podem ser irreversíveis. Alteração na posição de mandíbula, que é esse osso, alterações na articulação temporomandibular, que é a ATM, dores de ouvido, dores de cabeça, além de outros. E qual é a época de intervir, de procurar o dentista? Calma, que até o final do vídeo eu vou falar para vocês certinho a época de vocês procurarem e a época de usar o aparelhinho, certo? E os tipos que podem ser usados de aparelho. Terceira alteração, mordida aberta anterior. Você verifica que os dentes da frente, eles não encostam, eles não se encaixam. Pode acontecer, crianças que respiram pela boca, tem a tendência a ter a mordida aberta anterior, entre outros. Mas o principal causa é o uso de chupeta, mamadeira, chupar dedo por muito tempo. Lógico que nem muitas mães falam, eu chupei mamadeira, eu chupei chupeta, usei mamadeira e minha mordida não ficou aberta. Existem casos que podem não acontecer. Tudo depende da frequência com que usa a chupeta, a frequência e por quanto tempo usa. Normalmente existe a mordida aberta anterior. E o ideal, se a criança remover esse hábito antes dos 3 anos de idade, normalmente, espontaneamente, a mordida vai voltando ao normal. Mas depois dessa fase, tem que usar o aparelhinho. Inclusive, eu vou deixar o link em que eu explico as alterações, né? Que eu fiz um vídeo específico sobre o uso de chupetas, chupar dedos e mamadeiras. Não deixem de assistir. Perda precoce do dente de leite. Como assim? O dente de leite, ele tem várias funções. Não só ajudar na fala, como na mastigação, como ele também guarda o espaço do dente permanente, ele guia o dente permanente para nascer naquela posição. Se a criança perdeu o dente antes do tempo, aquele espaço pode fechar ou
ou então sem a guia, o dente permanente nascer na posição errada. E como que a criança pode perder o dente antes do tempo? Pode ser por um trauma, uma batida, ou uma queda, ou pode ser em função de cárie. Cárie em dente de leite é muito mais rápida, é muito mais agressiva. Então, pais, um alerta. Em época de férias, nessa fase que nós estamos vivendo de confinamento, de ficar mais tempo das crianças dentro de casa, cuidado com o excesso de açúcar, com o tipo de alimentação e não deixem de escovar, porque se não cuidar vai cariar. E perder o dente antes do tempo, que é o que a gente não quer, o posicionamento, o nascimento do permanente pode ser comprometido. Então, se isso acontecer, o ideal é procurar o dentista para que seja feito algum dispositivo, algum aparelhinho para guardar aquele espaço do permanente. Outra alteração, retenção prolongada do dente de leite. Muitas vezes o dente permanente está nascendo e o dente de leite está firme na boca da criança. Quando vocês, pais, observarem que o dente permanente está nascendo e o dente de leite está firme, dê alimentos mais fibrosos, alimentos mais duros para estimular que esse dente de leite saia naturalmente. Mas, se não sair, o ideal é procurar o dentista para remover esse dentinho de leite, que aí a própria força da língua vai levando o dente permanente para a posição natural. Agora, se demorar muito tempo para tirar o dente de leite e o permanente erupcionar de vez, mesmo removendo o dente de leite, o permanente não vai para a posição ideal. Aí teria que usar o aparelho ortodôntico, certo? E qual é a idade para levar a criança pela primeira vez ao dentista? O ideal é levar a criança entre 6 meses e 1 ano de idade, certo? Para ver se está tudo ok. Com 3 anos de idade, a gente já consegue verificar com todos os dentes erupcionados se há alguma alteração óssea, se há um mau posicionamento de dentes. E qual é a época de usar o aparelho ortodôntico infantil se houver a necessidade? A época é entre 5 e 7 anos de idade, tá? Existem alguns tipos de aparelhos. Tem tantos aparelhos fixos como os removíveis, depende da idade da criança e da colaboração da criança. O aparelho infantil, ele não vai agir diretamente para desentortar os dentes, ele vai agir na estrutura óssea, ele vai guiar o bom crescimento do osso para acomodar os dentes bem erupcionados. Certo, mamães? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não deixem de se inscrever e de curtir o canal. Tchau!